Dê um forte aplauso ao Senhor, queridos. Abra a sua Bíblia no livro de... Deixa eu abrir aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. É maravilhoso adorar o Senhor, é maravilhoso adorar o seu santo nome. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 1, 1 e 2. Eu vou ler em duas versões diferentes. A primeira versão diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Uma outra tradução: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Só até aí, esse primeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Espírito Santo, pela tua santa igreja. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa encontrar um coração aberto, coração, Senhor, preparado para ouvir e guardar em o nome de Jesus. Amém. Eu queria que você repetisse comigo essa primeira parte do versículo que diz, e para que você fique gravado na sua memória, na sua mente. Diga assim, ó: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos... Dá para decorar isso? De novo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos... Dá até aí? Vamos lá? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos... Vamos continuar até a vírgula. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Vamos ver se a gente consegue. 1, 2, 3. Tá assim ali, tá? Ele está falando expressamente, né? Aqui na outra tradução achei interessante para que a gente possa guardar isso. Eu queria chamar a tua atenção, igreja, para essa parte do versículo. O Espírito diz claramente, está claro, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Quando chegar os últimos dias, quando estiver próximo da volta de Cristo, quando tudo estiver para ser concluído, quando verdadeiramente o Espírito Santo de Deus está nos alertando que estamos vivendo os últimos tempos. Que maneira, pastor, que eu posso identificar esse trecho da palavra de Deus que ele está dizendo? O Espírito diz claramente, ele está sendo assim muito enfático em dizer claramente: nos últimos dias. Vamos lá. Quantas pessoas que você conhece e que abandonaram a fé, e quando você encontra essas pessoas na rua, elas dizem assim: não, eu passei uma parte da minha vida na igreja e nada mudou. Eu passei uma parte da minha vida servindo a Deus e não vi mudança alguma.
Eu passei parte do tempo da minha vida pregando a palavra de Deus e nada mudou. Eu passei uma parte da minha vida tocando, cantando e nada mudou. Toda vez que você aborda alguém que já serviu Jesus um dia e que se afastou por um motivo ou outro, a desculpa sempre vai ser essa: um dia eu servi a Jesus, mas nada na minha vida mudou. Eu tinha alegria só naquele momento que eu estava no culto. Mas se você observar os irmãos de antigamente, eles liam a Bíblia com mais frequência do que eu e você. Antigamente, as irmãs oravam e tinham prazer em estar na casa do Senhor. Antigamente, se ouvia mais sobre milagres e curas do que no tempo de hoje. Por que será que as coisas estão mudando? Porque algumas igrejas estão lotadas e outras estão vazias. Se você parar para observar o conteúdo das igrejas lotadas, se você parar para observar o conteúdo, o que se prega nas igrejas pequenas, nas igrejas que estão vazias, você vai ver e observar que existe várias maneiras, várias formas de se pregar o evangelho. Tem igrejas grandes com mais de 5.000 pessoas que estão lotadas. E parece que a palavra ela é muito maravilhosa, é melhor do que aqui. Tem igrejas que estão lotadas, mas as pessoas que estão ali, elas estão em busca de somente riquezas. Elas estão em busca de um outro evangelho. Elas estão ouvindo o que elas verdadeiramente querem ouvir e não do que precisa ouvir. Tem uma irmã acenando ali para mim. Que foi, mulher de Deus? Ah, irmã, vem cá, irmã, rapidinho. Segura um pedaço aí que eu vejo a irmã acenando. Eu não sei que eu estou sem o óculos aí. Aí ela dando tchau, tchau, tchau. Vira de frente para lá. A irmã ela está fazendo um tratamento e hoje do nada a irmã dela liga lá de Santa Catarina, né? E disse: mana, te arruma que eu já comprei tua passagem, tu vai te embora. Avisou a mulher agora, na hora dela vir para o culto. Isso aí. Ela conseguiu a bênção lá para ela e vamos orar pela mãe do nosso irmão Samuel, né? Para que ela possa fazer uma boa viagem. Vem, Samuel. E que verdadeiramente ela receba o seu milagre. Ela vai fazer um tratamento na coluna. E o filhão já está chorando porque a mamãe vai embora. Vamos orar por eles, queridos. Família linda, tá, meu irmão? O Samuel chegou aqui bebezinho. Bebezinho não tão bebezinho, ele era menor do que é hoje. Mas ele era menor do que ela. Hoje ele está passando dela. Vamos orar, estenda suas mãos, vamos ficar de pé. Ela precisa ir porque vai ter que estar no aeroporto daqui a 1h30. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor leve a tua serva, Senhor, debaixo da tua mão potente e poderosa. Pai querido, tu tem algo preparado para essa família, Senhor, desde o nascimento dela, Senhor, o Senhor programou, Senhor. E que verdadeiramente, Espírito Santo, ela venha conquistar o que ela ainda não conquistou. E que ela venha receber o milagre que ela busca, Senhor. E leva a tua serva debaixo da tua proteção. E fica com os teus servos que vai ficar aqui, Senhor, cuidando, protegendo e guardando, Senhor, a sua casa. Enquanto ela lá do outro lado recebe a sua bênção e o seu milagre. Leva a tua serva e acompanha, vai à frente, Senhor, destruindo, Senhor, toda a armadilha do diabo, toda a armadilha do inimigo, e dá a ela, Senhor, a tua prosperidade, verdadeiramente o teu crescimento, Senhor, e a cura, em o nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém.
Que Deus abençoe, boa viagem, pastora Joselma. Amém. Samuel, se tu quiser ir junto com ela, Samuel, vai ter que ir, né? Leva ele. O Samuel é servo de Deus, ele serve água aqui, ele serve os irmãos, né? É um servo de Deus, verdadeiramente. Então as igrejas que estão lotadas, vocês vão ouvir pregações que verdadeiramente estão fugindo do que verdadeiramente a palavra de Deus diz. Se nós começarmos a pregar aqui, venha e traga uma camisa do seu marido e ele vai aceitar Jesus na hora. Ou se eu colocar aqui aqueles frascozinhos de óleo ungido que a gente tem aqui, e que em algum tempo a gente dá para todo mundo, eu disser bem assim, eu tenho óleo ungido que cura na hora, R$600. Pensa bem nisso. Eu tenho aqui, eu estava falando com um irmão, pastor Antônio, eu acho que era com ele, que eu trouxe umas pedrinhas de Israel. Quando eu fui lá em Israel e eu fui batizado no Rio Jordão, eu falei com o apóstolo, eu disse, apóstolo, posso levar umas pedrinhas do fundo desse rio para eu levar? E ele disse, pode. Aí eu mergulhei, depois já tinha sido batizado, peguei no fundo do Rio Jordão e trouxe um monte de pedrinhas. Tu já pensou se eu chegasse com essas pedrinhas aqui e dissesse para vocês aqui, eu tenho de todo o tamanho, eu tenho de 2.500, de 500, 600. Tu já pensou? Quando um pastor amigo meu da Assembleia que estava comigo ali, ele viu eu pegando aquelas pedras, ele olhou para mim e ele disse assim, tu vai vender essas pedras lá na tua igreja, né? E ele disse, Deus me livre. Eu disse para ele, né? Irmãos, mas tem gente que faria isso. Eu tenho lá em casa 2 vasilhas com semente de mostarda que eu já dei para todo mundo aqui. Eu ainda tenho muita semente de mostarda. Mas se eu chegasse aqui e dissesse, olha, eu tenho a semente de mostarda, e dissesse para você que no momento em que o Senhor fala da semente de mostarda, Ele está dizendo que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirás esse monte, transporta-te para o outro lado, e Ele vai fazer. Olha como é, se Deus disse que se nossa fé for desse tamanho, quem quer comprar? Eu tenho aqui de 300 e de 500. Tu já pensou? Talvez essa igreja tivesse mais recursos. Talvez tivesse pessoas vindo em busca da semente de mostarda e da pedra que eu trouxe de Israel. Mas esse evangelho, ele não tem efeito algum. Não transforma a vida, não cura ninguém e mexe com a fé dos irmãos. Isso é a falsa pregação. É a falsa doutrina. E muitos estão em busca da falsa doutrina. Muitos estão em busca, e se você parar para falar com algumas pessoas, e você vai dizer, você recebeu o seu milagre quando você pegou aquele óleo que foi vendido por R$300? Ele disse, eu alcancei. Você olha, a pessoa está aleijada ainda. Qual foi a bênção que você alcançou? Ele disse, eu não sei, mas eu não tenho mais olho grande, não tenho mais inveja. Outro dia eu vi um cidadão vendendo na televisão a rosa milagrosa. Quando você comprar essa rosa é tantos R$1.000. Você vem e você pega. E você vai deixar essa rosa lá na tua casa. Quando essa rosa secar, a bênção vai cair na tua casa. Quem não quer uma rosa dessa? Se fosse verdade. E como estaria Jesus ouvindo a gente pregar isso? Imagina que Jesus estivesse sentado no banco, ouvindo eu vendendo óleo ungido. Imagina se Jesus estivesse no banco, vendo eu vender pedrinha de Israel e uma rosa ungida. Eu acho que se Jesus aparecesse nesse tempo, como hoje, ele pegaria aquele chicote que ele bateu ali na frente dos templos, e ele batia em muitos pastores e fecharia muita igreja.
E por que é que ele não faz isso hoje, se o Espírito dele está aqui? Porque vai chegar o tempo, e já chegou. Já está claro, expressamente muito transparente, que nos últimos dias, hoje você liga a televisão, você não ouve mais a palavra que cura, transforma, liberta, restaura e salva. Você só se ouve falar de venha receber o seu milagre e a pregação do arrependimento. Ninguém ouve mais. Sabe por quê? As pessoas querem ouvir aquilo que verdadeiramente agrada os seus ouvidos, mas não querem ouvir o que precisam ouvir. Arrependam-se dos seus pecados, larga o teu caminho mau e volta para Jesus, porque já chegou o tempo dele vir buscar a sua igreja. Por que João Batista foi pedir a sua cabeça? Porque ele falava a verdade. Simplesmente porque ele dizia para o povo dele o que verdadeiramente eles tinham que ouvir. Muitas igrejas, se o pastor confronta qualquer irmão, disse: pastor, me chamou a atenção. Quer saber? Não vou mais para essa igreja aí não. Eu vou lá para outra igreja. Lá na outra igreja, todo mundo me abraça. E lá o pastor fala somente daquilo que eu gosto de ouvir. Fica no teu caminho mau. Fica com essa outra mulher que tu está traindo a tua. Não tem problema não, irmão, você pode ficar aqui. Compra, meu irmão, e não paga. Não tem problema não, você pode ficar aqui. Mas e o arrependimento dos nossos pecados, dos nossos atos impuros? Está tudo bem. Tu sabe qual é o problema que vai acontecer? Os pastores que estão se omitindo de pregar a verdade vão pagar pelo sangue. E eu não quero ser esse pastor de ter que pagar pelo sangue de ninguém. Tem irmãos que vivem frustrados até hoje. E eu quero fazer uma oração específica nessa noite. Tem irmãos que ouviram de um falso profeta dizendo: o Senhor manda te dizer que tu é o atrapalho da tua família. O Senhor manda te dizer que você não vai chegar a lugar algum. E se pega um crente frio, despreparado, sem vir à escola dominical, ele vai dizer assim: é mesmo? Essa escória da minha família, eu vou morrer? Vai, eu digo que vai. Um dia, quando chegar a hora. Tem gente que não prospera porque recebeu uma palavra maldita. Sabe como é que você recebe uma palavra maldita? É quando alguém faz uma profecia maldita dessa na sua vida e você recebe. Se alguém chegar para falar uma profecia que não bate com o evangelho que eu sou acostumado a ouvir e a pregar, eu repreendo. A partir do momento que eu recebo, eu estou confirmando aquela profecia maligna. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de frustração? Por acaso o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e todo o sofrimento ali na cruz do Calvário foi em vão? Será se você não consegue entender que o sofrimento, a morte na cruz do Calvário foi para que eu e você fôssemos salvos? Para que eu e você tivéssemos novamente o acesso à salvação? Para que eu e você tivéssemos o acesso a comer e beber do melhor dessa terra?
Eu queria destacar 3 espíritos. O perigo de abandonarem a fé. O perigo de abandonar a fé é que antes de você ter entregado sua vida a Jesus, existia um demônio que te atrapalhava na tua vida. Quando você entregou sua vida a Jesus, esse demônio ele foi expulso, ele saiu da tua vida e você passou a viver uma nova vida. Na igreja, para os que se desviaram e foram embora e que disse que nada mudou, você vai entender que mudou sim. Antes você não era nada, você não fazia nada, e quando você entregou sua vida a Jesus pela primeira vez, você vai observar que em alguns momentos você foi abençoado sim. Em alguns momentos você teve o livramento sim. A alegria que você teve não foi aquela alegria de tomar uma cervejinha, de usar uma drogazinha, ficou alegre no outro dia. A pessoa está de ressaca, mal. A alegria que você tem ao servir Jesus é uma alegria permanente, ela não passa no outro dia, porque você está o tempo todo sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de fato eu preciso buscar a Deus em todo tempo. Eu preciso ouvir louvores em todo tempo. Eu necessito ler a palavra do Senhor em todo tempo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor no momento da dificuldade, no momento da tribulação, o crente fica triste, fica. Às vezes a gente tem vontade de desistir, sim. Mas quando eu olho para a palavra de Deus dizendo assim: te acalma, fica tranquilo, é só um tempo, vai passar. E eu olho para as palavras do Senhor dizendo: Senhor, muito obrigado. Tu nunca permitiu que faltasse nada na minha vida, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que és poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, a enchente vem para todos. Para manauaras, para pernambucano, para o pessoal do Rio Grande do Sul. Você encontra as pessoas cheias de fé, acreditando de que Deus está lavando a cidade, acreditando de que o milagre vai acontecer. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento naquele lugar, mas tem pessoas sofrendo, mas mesmo diante do sofrimento, estão ali como o apóstolo Paulo, se fingindo morto do lado de fora da cidade, porque sabe que aquele tempo vai passar. Quando ele apanhou 39 chibatadas menos uma. Ele se fingiu de morto. Alguém olhou e disse: coitado desse, está morto. Ele se fingiu de morto. Jogaram ele para fora da cidade. Ele caiu lá mortinho. Quando fecharam as portas, ele abriu o olho. E abriu. Tem momentos que você tem que se fingir de morto, porque veio a perseguição, veio o problema. Quantas pessoas estão sofrendo ali naquele lugar, estão de joelhos e dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu sei que está vindo socorro. E o nosso socorro vem de Cristo. Esse espírito que alguns abandonarão a fé é um espírito maligno de frieza espiritual. Como combater esse espírito? Lendo a tua palavra, a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, tira para ler apenas 2, 3 versículos por dia. Abre ela naquele lugar. Eu já falei, um dia eu cheguei na casa do seu Itambé, seu José Domingos, que está aqui, ele estava doente. E eu fui lá com alguém, eu acho que com o Eric. Não avisei para ele que eu ia. Bora lá, bora. A casa dele fica na rua principal, assim, fica bem de frente para a rua. Eu estacionei, saí do carro. Aí olhei lá na grade. Ele estava sentado numa mesa.
lendo a palavra de Deus. Ele estava doente, ele estava se recuperando, mas ele estava se alimentando a sua alma. Isso é maravilhoso. Isso é que a nossa vida com Cristo é desse jeito, porque só dessa maneira nós vamos combater o espírito da frieza, o espírito do abandono. Igreja, te prepara, porque o Senhor está dizendo na sua palavra, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Que você não seja o próximo a abandonar a fé, mas que você seja o próximo a vencer o espírito do abandono, através da leitura, através do jejum, através da oração. Sabe o que mais leva as pessoas para se distanciar do Senhor Jesus? São as novas amizades. Você sabe o que eu ouvi falar? Se verdadeiramente o Senhor Jesus existe, por que que alguns pastores morreram na Covid? Homens de Deus que eu e você conhecemos. Essa mesma pergunta eu fazia quando meu irmão morreu. Pregava a palavra, tinha 120 membros. Beto, e ele morreu do nada. Você e eu sabemos como foi difícil para a gente suportar aquele tempo. A morte não avisou que vinha, simplesmente a pressão dele subiu e ele morreu, morte súbita. Não deu tempo de falar com o pai, com a mãe, com o irmão, não se despediu de ninguém, acabou. Chegou assim, vapo, e levou. A morte chegou. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que ela vem. Esses irmãos que morreram na Covid, eles também tiveram o tempo deles. E por muito tempo eu questionei o Senhor, Deus, Senhor, por que que o Senhor levou meu irmão? Só eu e Deus sabíamos o tempo todo, que eu falava toda noite, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Um belo dia eu estava pregando numa reunião de só desviado. E o Espírito Santo de Deus enviou alguém naquele lugar. E quando eu estava ali orando, no final, já tinha acabado a reunião, eu fui fazer a oração final e a oração pelo alimento, era num almoço. E eu fiz a oração pelo almoço, nós íamos almoçar depois. Eu nunca disse aonde foi feita essa reunião, mas alguns conhecem o Joelson, que mora lá embaixo, descendo a rua, de onde é a igreja 7X, lá embaixo, próximo ali onde era, do lado da padaria do Fernando. Foi naquele terreno grande que isso aconteceu. E eu estava orando, e verdadeiramente o Espírito Santo de Deus tomou uma mulher, e ela, falando em mistério, chegou no meu peito e bateu assim e disse: não me questiones mais. Se eu levei o teu irmão é porque é um laço de morte muito grande, e esperava por ele e ele não ia resistir. De fato eu identifiquei que era o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque só orava eu e o Senhor ali, só nós dois. Eu não comentei com ninguém. E aquela mulher chega e falou que só eu e o Senhor sabia. E eu disse: de fato é o Senhor. Naquela mesma ocasião eu estava fazendo tratamento para o coração. Eu estava com uma artéria entupida. Tinha ido 1, 2, 3, 4 vezes no Francisca Mendes para fazer o cateterismo. A mulher no final, ela disse: para que tu saiba que quem fala contigo é eu, o Senhor teu Deus, a quem tu serve. Hoje eu te curo do coração. Isso é Deus do tempo de hoje.
Quanta saudade Ele tem de mim e de você, de conversarmos com Ele. Quanto tempo faz que você não se ajoelha mais no pé da tua cama e diz: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me deu, pelo que eu tenho. Quanto tempo? Quanto tempo faz que você não passa mais um tempo ali na presença dEle cantando, mesmo sem saber cantar, mas canta do teu jeito, mas dá a tua perfeita adoração para Ele. É só o que Ele quer, para que haja a manifestação dEle na nossa casa, na nossa vida. Igreja, te prepara que o Espírito Santo de Deus está nos alertando que estamos vivendo os últimos dias. Olhe para o que está acontecendo, fica fácil de você identificar. E até quando vamos ficar orando quando tem culto no sábado, quando tem culto no domingo de manhã e domingo à noite? Como é que está o teu tempo com Ele? Se não está bem, a tendência é a gente ouvir os conselhos dos novos amigos. Tem amigos que não levam dinheiro para você não. Aqui, está aqui meu irmão, tanto para você comprar um rancho. Mas tem amigos que diz: toma uma Heikkner. Eu acho que é esse o nome. É tão legal. Toma. E aí você do outro lado. E quanto que eu vou para ainda fica gago ainda. Para pagar por isso? Não, meu irmão, estou lhe dando, pegue. Tem certeza? Pegue. Aí o cara vai. Tome mais uma. Sério? Tome mais uma. Tome mais uma. Rapaz, você é muito meu amigo mesmo. Amigo? Eu vou dizer um negócio aqui para nós. Eu estou fazendo um exercício de manhã, de 5h30, de 5 às 6 da manhã. E na hora do exercício, você corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E nessas idas e vindas eu fiquei bem assim no final. Aí tomei a água, puxando fôlego, e digo: acho que eu já vou. Aí eu olho para a Esté para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e nem me olhando, eu puxando fôlego, puxando fôlego. Aí foi e tal, aí o treinador chega e diz bem assim: ei, rapaz, o que foi que houve? Sabe o que deu vontade de dizer para ele? Muita cerveja no final de semana. Sabe o que eu imaginei? Que a pessoa bebe para esconder sua fraqueza, é fraco. Cara, por que veio isso na minha cabeça? Muita cerveja, professor. Uma cervejada aí. Mas quando eu fiz a minha matrícula lá, ele disse: não jante mais, jante algo básico, uma salada. Esquece a cerveja, cigarro. Eu disse: sério? Poxa vida, como que eu vou conseguir viver sem isso? Mas eu vou tentar, né? Vamos lá. Em nenhum momento dessa vez eu me identifiquei que eu era evangélico. É o nosso testemunho que identifica. Sabe que conclusão eu cheguei? Que quem bebe, quem fuma, esconde sua fraqueza. Não tem alguma desculpa para dizer que não consegui, porque eu estava bêbado. Eu não cheguei lá, porque eu estava bêbado. Eu não cheguei em tal canto, porque eu não consegui vencer o álcool. Ele vai jogando a responsabilidade. O Senhor Jesus
Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Muitas famílias estão sofrendo por conta dos novos amigos que nós fizemos. Esse povo de lá de onde eu treino, eu não conheço nenhum. E eles não são os meus amigos, mas eu estou lá no meio. Mas eles não vão me influenciar em nada. Se alguém tiver que influenciar alguém, eles vão ser influenciados por mim e não eu por eles. Ou eles vêm para o Evangelho e eu não saio do Evangelho. E eu vejo eles conversando só sobre o final de semana, porque eu treino segunda, quarta e sexta lá. E eles conversam e eu estou lá fazendo atividade, eu e a Esté. Queridos, quais são as tuas novas amizades? O que elas estão informando para você? Que servir a Deus é caretice? Eles estão dizendo para você que é normal você ter um relacionamento com pessoa do mesmo sexo? Hoje eu estava assistindo, o Vitor estava assistindo uma série. Hoje. E aí a mãe dele foi dar remédio para ele, ele ficou de costa para a televisão. E a mãe dele está de frente para a televisão. Ele estava assistindo uma série bem bonitinha, engraçada. Desenho animado, de criança. E de repente 2 meninas se beijaram. Aí a Cleidiane pausou. E aí quando ele quis olhar, a mãe dele: Vitor, vai buscar água para mim. Aí ele foi buscar água, ela trancou a porta, ela voltou e disse: olha isso aqui. Enquanto eu e você não estamos olhando o que os nossos filhos estão fazendo, possa ser que estejamos perdendo eles para a internet. Na hora, uma nova série tão bonitinha de dinossauros. Aí a Cleidiane me mostrou, eu disse: não acredito. E os outros amiguinhos, quando as 2 meninas se beijaram, os amiguinhos celebrando. Ah, pastor, isso aí não pode pregar na igreja não, que isso aí é homofobia. Eu só vou deixar de pregar a palavra de Deus verdadeira quando eu for embora, porque não vai ser um decreto, não vai ser uma lei que vai fazer com que eu pare de falar a verdade que cura, transforma, liberta e restaura. A palavra de Deus. A lei chegou, o senhor tem que pregar. Então a gente fecha a igreja, eu vou pregar lá em casa. Com lei ou sem lei vai ser desse jeito. Espírito de engano é o segundo. O primeiro que eu falei, alguns abandonarão a fé. O segundo, espírito de engano. O espírito de engano é exatamente aquelas pessoas que vão pregar coisas que não estão dentro da palavra de Deus, que não condiz com a palavra de Deus, e que se fazem como sendo santos, e levam multidão ali escondido atrás da palavra de Deus. Parece que são, mas não são. Parece o joio e o trigo. É o comparativo, né, pastor Antônio? Entre o joio e o trigo. É a mesma coisa. Se você vai observar, o diabo está dizendo para o Senhor Jesus: tu não és o Filho de Deus? Transforma esse pedaço de pedra em pão. Você está com fome, come. Olha só um comparativo. A tua esposa, faz tanto tempo que ela só dá desculpa. Não custa nada ter outra. Rapidinho.
Ah, o teu marido, ele não fala que te ama mais, ele não te dá carinho. Não custa nada. Tem gente lá fora que pode dar. Espírito de engano, a voz do espírito de engano. Ah, leve essa rosa para sua casa, que você vai prosperar. Mentira. Espírito de engano. Leve esse lenço, mas só vai valer se ele tiver suado, hein? Espírito de demônios, espírito de engano. Observe se Jesus fazia isso. Pode acontecer algo como aconteceu com Pedro? Pode. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando ela ia passando, tinha um enfermo, ela curava. O homem estava cheio do Espírito Santo. Tem o mover do Espírito? Tem. Mas nós temos o entendimento do que é espírito de engano, espírito de mentira. Os caras agora estão focando somente em enriquecimento próprio. Quando você está num lugar que está acontecendo isso, fuja enquanto você pode. Ah, eu não quero ir lá não. Na igreja Ministério Diante da Glória não. Lá o teto é tão feio. Fique na sua casa lendo a Bíblia, pelo menos. Não ouça espírito de engano. Você vai identificar quando ele aparece. Você vai observar o espírito de engano conversando com a Eva, o próprio demônio, dizendo: sabe por que Deus não quer que você coma do fruto da árvore que está plantado no meio do jardim? Ah, porque Ele bem sabe que quando provares desse fruto, você será como Ele, conhecedora do bem e do mal. Come, sua besta. Olha, rapaz, Deus disse que não era para a gente comer. Teu marido nem está aqui, ele está lá dando nome aos bichos. Come logo, sua besta. Olha, eu vou comer, hein? Come logo, vê como é boa. Aí ela come. Aí ela chega com o marido dela, o espírito de engano já está dentro dela. Come, Adão. Aí diz: não, o Senhor disse que não era para nós comer, mulher, por que tu fez isso? É gostoso, já provei, ó. Prova aí, seu bestão. Mulher, prova logo, toma logo. E aí ele pega e come. O espírito de engano pegou a mulher pegou o marido. Podia ser o contrário? Podia. Nos tempos de hoje, quem é que ele pega primeiro? O que é que você está levando para dentro da sua casa? É algo consagrado? Você sabe a procedência do que você recebeu esses dias? Quem te deu? Porque tem pessoas que querem atingir a tua casa, a tua família, e elas não vão chegar vestida de macumbeiro, vestido de feiticeiro, vestido de demônio, não, vai vir vestido de anjo, uma Bíblia talvez debaixo do braço. Mas se as coisas mudaram dentro da tua casa, faz uma investigação espiritual e veja se você não levou nada anátema para dentro da sua casa. Ah, pastor, isso não existe. Não existe. Existe sim. Perde-se uma batalha por conta disso. Perde-se uma guerra por conta disso. Acã levou uns objetos para dentro da sua barraca, que foi destruído da cidade de Jericó. Quando caiu um muro, ele pegou esse pedaço de um bastão,
uma capa e alguns utensílios, levou para dentro da sua casa, e toda a sua casa morreu. O exército vai lutar contra uma outra cidade, uma cidade chamada Ai, e quando chega lá, eles são derrotados. Por quê? Porque tinha maldição dentro do arraial. Se não está bem na sua casa, se não está bem no seu relacionamento, o que é que você levou para dentro da sua casa? Quem são as pessoas que estão andando dentro da sua casa? E o que é que você está levando para dentro da sua casa? Os espíritos de engano, eles entram por aí. Uma vez eu fui expulsar um demônio com o pastor Raul. E ele disse: fica aí, fora. Quando eu chamar vocês, vocês entram, eu vou conversar com ela sozinho. Em um dado momento, a mulher pulou em cima dele, pegou no pescoço dele, estava matando ele. E aí nós fomos lá, eu e o marido dela, mais o Fábio, pegamos ela e puxamos ali, puxa daqui, puxa, tiraram a mulher. E o pastor Raul estava lá assim: pastor, me diga por que o demônio não saiu quando o senhor expulsou? Por 2 motivos, servo. Ele não saiu porque eu fiquei com raiva dela. E aí a raiva me impediu que o Espírito de Deus agisse, eu agi com raiva. Passaram-se os tempos, ninguém conseguiu tirar o demônio. Descobriram que ela tinha levado um objeto que ela tinha achado. Tão bonitinho, tão bonitinho. Era de um terreiro de candomblé. Levou para dentro de casa. Colocou um ponto de contato ali dentro. Descobriu-se depois que só teve uma vez, quando ela jogou aquilo fora, que ela identificou aquele problema dentro da sua casa, aí a vida continuou. O que é que você está levando para dentro de casa? É um livro que te deram? É uma camisa que você ganhou? Quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Toda vez que você receber algo de alguém, não importa, pode vir de mim. Se você receber de mim, ore. Porque talvez alguém me deu, eu só fiz isso. Quando você receber algo, você recebeu essa Bíblia. Tome, é sua. Você pega e diga: Senhor, eu consagro essa Bíblia no teu altar. Agora ela é minha. E por ser minha, eu consagro ela a ti. Se alguma maldição foi feita para que esse livro fizesse algum efeito diferente, o contrário da tua palavra, dentro da minha casa, que seja quebrada em nome de Jesus. É difícil fazer isso? Ora do teu jeito, eu estou dando um modelo, mas consagra a Ele, não leva para dentro da tua casa. Espírito de engano, ele entra de todo jeito dentro da nossa casa. E o objetivo maior dele é desviar, junto com o outro espírito do abandono, aquele que te faz esfriar e ir embora de ouvir a palavra de Deus. E por último, doutrinas de demônios. Tem tantas coisas e nós criamos como doutrinas. Anota esse versículo, Mateus capítulo 23. Versículo 3 diz, versículo 3: todas as coisas, pois que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Se eu disser, por exemplo, que nessa igreja a partir de tal tempo cria-se uma doutrina onde nós vamos concordar com a lei do país e aceitar o que eles estão dizendo. É uma doutrina. Mas nessa doutrina
ela vai contra o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é doutrina de demônios. A palavra de Deus diz que Deus, o Senhor Jesus, ali, no momento que Ele está fazendo a sua humanidade, Ele criou o homem do pó da terra. E deu o nome desse homem de Adão. Aí a palavra de Deus continua dizendo que em um dado momento Ele coloca Adão para dormir, tira da sua costela e cria uma mulher. E aí deu o nome dela de Eva. E nenhum momento depois disso eu ouvi o Adão chamar ela de Ivo. Então não tem. E se eu aceitar, doutrina de demônio. Mas vai chegar o dia, e espero que eu já tenha sido arrebatado, e essa igreja também, de que você não vai poder mais pregar com essa liberdade. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você essa noite, dando uma advertência através de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nós lemos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, espírito do abandono, e seguirão a enganadores, doutrinas de demônios, enganadores e doutrinas de demônios, que são o espírito do abandono, o espírito de enganadores e doutrina de demônios. Igreja do Senhor, não perca mais seu tempo. Se você está ouvindo pregações que diz assim, é assim mesmo, menina, é assim mesmo, menino, larga a tua esposa, rapaz, ela não está vendo que ela não está nem para ti. Desliga a tua televisão. Se você estiver sendo tentado a assistir isso, se livra da televisão. E você está assistindo coisas que não é boa, onde você está ouvindo as pessoas criarem um ritual de magia negra, e você está ali assistindo, mas é lá na televisão, pastor. Mas só que quando a pessoa está falando está saindo pela linha do alto-falante da tua TV dentro do teu quarto. Se ligaram nisso? E lá dentro está sendo estabelecido o ponto de contato. É por isso que a vida está desse jeito. Muitos filmes da Netflix, tudo tem ritual. Por que é que você está assistindo? Para com isso. Observa se esse amiguinho que está contigo, ele está pagando tua conta. Observa se é ele que te dá o que você veste, o que você usa. Se ele não tiver influência alguma nesse sentido, no que você come, no que você bebe, no que você veste, meu irmão, descarta essa amizade e foge. Pode ser quem for, se está te desviando, mandando para um lado, para o outro, que não é o que Deus quer, deixa essa amizade. É melhor você ir para o céu sem esse seu amigo do que você ir para o inferno junto com ele. Ah, pastor, mas ela é muito bonita. É melhor você ir para o céu com a sua esposa do que você ir para o inferno com a bonita. Tudo é passageiro. O Espírito do Senhor está expressando claramente que estamos vivendo os últimos dias. O Espírito do Senhor está falando claramente que tudo que você está vendo e ouvindo nas televisões sobre as enchentes é o sinal do final dos tempos. Prepara-te, ó igreja,
para encontrar com teu Deus. Vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração e faça essa oração comigo, por favor, querido. Só você que quer. É uma oração de entrega, é uma oração de arrependimento, é uma oração de desejo de se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Se você quiser, repita comigo, só em pensamento mesmo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que tenho andado longe dos teus caminhos. Eu reconheço que preciso estar mais perto de ti. Eu reconheço que tenho sido falho, mas nessa noite eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu quero te pedir, Senhor, entra na minha casa e destrói tudo aquilo que não traz o bem e que eu levei para dentro da minha casa sem saber que está me trazendo mal. Diga: Senhor Jesus, eu te peço, entra com providência hoje, para que eu possa viver o sobrenatural contigo. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sei que o Senhor vai me chamar um dia pelo meu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir para você que um dia alguém dirigiu uma palavra maldita para você. Por que eu quero que, se você está aqui e você está aqui, você vem aqui? Porque assim como foi lançada a palavra maldita e você recebeu, nós queremos lançar uma palavra de vida para você. Se em algum momento alguém disse que você ia sofrer, que você ia morrer, que você não ia ser nada, vamos quebrar isso aqui essa noite. Se tem alguém nessa situação que recebeu, saia do seu lugar e venha aqui. Nós queremos quebrar essa maldição. Enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por um outro grupo de pessoas que as coisas não estão muito bem lá na sua casa. Você não sabe o que é uma coisa, o menino adoece, o menino adoece, fica curado, é o esposo fica curado, e é um negócio de um círculo vicioso, que nunca está em paz, é o tempo todo na tribulação. Possa ser que tenha espírito visitando a tua casa, e se isso estiver acontecendo, saia do teu lugar, não aceite isso, repreenda em nome de Jesus. Vamos repreender em nome de Jesus. Se tem pessoas assim aqui, saia do seu lugar e venha. E o terceiro grupo de pessoas, você que verdadeiramente entendeu a palavra de Deus e tem andado tão longe dos caminhos do Senhor, e nessa noite você toma uma decisão de: eu vou voltar. Eu vou voltar ao início de tudo, vou voltar ao primeiro amor e começar tudo outra vez. Você também pode sair do seu lugar enquanto cantamos. Estava morta, ó vale de ossos secos,
que posso ver, senão vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não mais haja palavra. Estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do Se você veio aqui na frente, ou você não quis vir aqui na frente, você está no banco, e você recebeu uma palavra de maldição, dizendo que você não ia conquistar, dizendo que você não ia conseguir, na autoridade do Espírito Santo de Deus, diga bem forte, se você é esta pessoa e você está aqui, diga bem forte você: eu rejeito essa palavra. Agora eu vou lançar uma outra sobre você. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e não uma vida medíocre, nem uma vida de sofrimento, mas receba hoje uma vida de vitória e abundante na sua vida, em o nome de Jesus. Se você está aqui essa noite e lá na tua casa não está nada bem, lá na tua casa parece que as coisas não estão andando bem, você não sabe o que aconteceu nessa noite, eu quero que você diga bem forte: maldição, eu te rejeito em o nome de Jesus. Diga bem forte isso. E eu quero lançar agora uma outra palavra sobre sua vida, que hoje você vai identificar aquilo que não é bom, aquilo que foi adquirido ilicitamente, e você vai dar um fim. Não importa o valor que você pagou, se não é de uma procedência boa, que se livra dela em o nome de Jesus. Eu quero orar por você que está entregando sua vida a Cristo, que deseja tomar uma atitude hoje de viver novamente com Ele. Eu quero que Ele te traga à memória
tudo aquilo que você fazia quando você estava nos seus santos caminhos, quando você cantava, quando você orava, quando você chorava, quando as pessoas que conviviam com você estavam juntos e hoje já não estão mais, porque já vive com o Senhor. Mas existe uma maneira, existe uma forma de encontrarmos outra vez, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando voltamos para Ele e o nosso ente querido morar contigo. Quando nós morrermos, nós iremos encontrar com Ele outra vez, com ela outra vez. Em o nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, toca em cada família dessa igreja, em cada homem, em cada mulher, em cada criança, e renova a sua fé em nome de Jesus, e traz a abundância e a prosperidade para esse lugar. E cada um que estão aqui no altar, nas salinhas, nesse salão, recebam uma porção dobrada do teu Espírito, uma porção de abundância, de riqueza, uma porção de prosperidade, felicidade, amor e alegria, e acima de tudo, salvação em o nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Ressuscita, ó terra, dê um abraço nela bem forte. estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Declare isso bem forte. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Eu vim aqui pedir oração, né? Quantos viram a irmã pedir oração lá no grupo agora à tarde? A irmã Cleide, né? Que a sua mãe, ela saiu desmaiada, né? Para o hospital. E eu queria que a gente orasse por ela e pela família dela, né? Porque a mãe dela não resistiu, chegou a falecer. Né? Ela já é daqui da igreja, né? Também era da Águias. E a mãe dela faleceu, ela me ligou antes de eu sair de casa. E eu queria que a gente orasse, né? Porque esse momento é um momento muito difícil. Amém?
Vamos orar, queridos. Eu não vi hoje não, né? Você pediu oração lá no grupo, foi? Vamos orar, queridos. Nesse momento é um momento difícil, né? Eu não olhei o grupo hoje. Vamos interceder pela família. Amém. Vamos orar por essa família, queridos. Põe a mão no seu coração, e você que conhece, que viu essa irmã, né? Viu as irmãs, conhece ela. Pense nelas agora, na família. E vamos interceder nesse momento. Porque é um momento que nenhum de nós quer passar, mas é inevitável que aconteça. Senhor meu Deus, nessa noite eu te peço, Espírito Santo, um coração cheio de tristeza, eu te peço que o Senhor venha visitar, Espírito Santo, essa família que está sofrendo pela perca, Senhor, da sua ente querida. E em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, que essa noite ela passe logo. Tem noites que são tão longas, porque quando estamos aflitos, quando estamos passando pelo momento difícil, parece que aquele dia não vai acabar. Mas Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha carregar essa família nos teus braços, de maneira que sintam, Senhor, a batida do seu coração, e que sintam, Senhor, segura, e mesmo sabendo que tu estás ao seu lado, e que verdadeiramente, Senhor, o Senhor cuida dos que ficaram. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa confortar o coração dos mais próximos, e nós como igreja possamos verdadeiramente estar aqui prontos para ajudar, interceder no que for necessário. Em o nome de Jesus nós pedimos, Espírito Santo, que essa noite ela passe logo e traz, Senhor, a abundância, traz, Senhor, uma outra vez o sorriso. É difícil, mas quando servimos a um Deus Todo-Poderoso, temos a certeza de que o milagre, ele é constante. Em o nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos finalizar. Eu queria que verdadeiramente olhe para esse irmão que está do seu lado. Olhe bem para essa pessoa, diga como ela é especial para nós. Você é lindo, você é linda. Eu quero que você saiba, meus irmãos, que nós vamos morar no céu. Quem quer morar no céu? Siga dessa maneira, afastando dos espíritos, expulsando eles e se alimentando da palavra de Deus que você tem aí na sua casa. Quantos tem uma Bíblia? Levante a mão. Você tem uma Bíblia? Isso, leia a sua Bíblia. Ah, pastor, por onde eu começo a ler? Lê 1 Samuel e 2 Samuel. Ele vai te alimentar muito. Tenta entender esses dois livros. Aí depois a gente vai lá para o Novo Testamento. Mateus, começa ali. Depois Marcos, João, Lucas, e assim vai. Amém? Isso vai te alimentando na presença do Senhor, e você vai se fortalecendo a cada dia mais. Sábado nós vamos estar aqui para o culto de casais. Traga sua esposa. As palavras que têm sido aqui direcionadas somente para você têm sido poderosa para os maridos, para as esposas. Então venham. Vai começar às 19h30, Eduardo. 19h30, sábado. Não faça nenhum compromisso. Quando for quarta-feira, você começa culto de casais. E aí você não vai esquecer. Te prepara.
Não faz raiva para tua mulher e nem para o teu marido, né? Venha-se, porque às vezes a gente cria uma brigazinha em cima da hora para não vir, né? Mas é o espírito maligno tentando, entendeu? Então venha assim mesmo, e você vai ser bastante edificado. Seremos todos bem edificados, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada família que está aqui, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha visitar cada um individualmente e dar uma noite de sono maravilhosa, Senhor, na tua presença. Pai, eu te peço que o Senhor nos leve de volta para nossas casas e nos traz, Espírito Santo de Deus, num outro momento para te louvarmos aqui. Mas enquanto chega esse dia, que nós possamos estar próximo de ti através da oração, do jejum e da leitura da tua palavra, estaremos mais perto de ti. Pai, cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, nossos pais, e em nome de Jesus nos livra do mal. Pai, nos torna invisível diante do inimigo, e que verdadeiramente o teu nome seja glorificado em todo tempo, em o nome de Jesus, amém, aleluia. Vão na graça e na paz do Senhor. Glória a Deus. Cecílio, eu te amo, Cecílio, lindo. Tua família é linda. Eduardo, dá um abraço bem forte nele aí por mim. Um abraço, meu irmão. Isso. Porque a minha alma esperou. Pastor Jobson, você é lindo. Pastora Joselma, você é linda. Pastor Antônio, eu nunca vi tanta beleza. Lindo, Felipe, lindo.